Pronto? Bom dia! Ah, que coisa boa! Bom dia, turma. Uma alegria estar aqui. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Pode falar só? Confia? Por favor, confia. Bom, vamos lá. Falar desse tema. Como é que eu podia dizer? Esse tema que é veículo para a nossa condição existencial. De manifestação espiritual na condição que estamos. Quando nós pensamos nesse tema, o vaso, né? E ele faz parte aí, Emmanuel recorta uma passagem de Paulo em uma carta que ele escreve para companheiros que estão fundando igrejas, né? Em diversos lugares. Nesse caso, ele escreve para os Tessalonicenses. E é muito interessante que ele vira ali um mentor, né? Nessa construção, nesse processo. Então, eu fico imaginando assim, quando a gente começa a construir algo que a gente não sabe ainda como funciona, a gente tem a boa vontade, mas não sabe direito como que é. Então, surgem as dúvidas, as dúvidas naturais do processo de começar algo novo. Então, essas diversas pessoas corajosas, né, mas acima de tudo cheias de boa vontade, empreenderam essas igrejas, porque foram tocadas por um entendimento profundo de que precisava se estabelecer ali uma nova forma de estar no mundo. Porque reconhecendo então que embora Jesus dissesse assim, a felicidade não é desse mundo, é desse mundo tal qual se conhecia. Então, vamos trazer essa felicidade, essa condição existencial, para que nossa caminhada evolutiva seja nas bases do amor e da justiça. Fundam-se as igrejas. E nessas dúvidas que vão surgindo, esses companheiros vão escrevendo, mas e como é que faz? Porque até agora eu estou acostumada a agir assim. Mas já parece que não tem coerência com o que eu estou entendendo. Então, como que você me sugere fazer? Eram mais ou menos assim as cartas. E podem ser mais ou menos assim as nossas conversas com os nossos mentores espirituais. Com muita sinceridade de quem se entrega num processo evolutivo para mergulhar na intimidade e dizer isso que eu tenho de comportamento não parece mais fazer sentido. Mas de outro jeito eu ainda não sei como. Pode me ajudar? E suavemente. Esses amigos espirituais vão nos orientando, vão nos conduzindo. São companheiros que chegam e falam assim, e aí você fala, não é que eu posso fazer assim também? É uma hora que você passa em algum lugar para ver alguma coisa que você precisa, às vezes até impacientemente tem alguém ali que te mostra uma outra forma de conduzir aquilo que você estava na dúvida. Nesse momento, eram as cartas de Paulo. E Paulo vai falando detalhes, né? Olha, cuida disso. Nesse aspecto, são coisas práticas do dia a dia. E uma delas era a respeito do cuidado com o corpo. Ele fala assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Vamos entender o que seria isso, em santificação e honra. É muito interessante quando a gente vai estudar o Espiritismo, né? E aí eu vou trazer um pouquinho mais o recorte para antes do Espiritismo. Para quando a gente vê essa construção do universo. Nós que moramos, a maioria de nós que moramos numa cidade grande, no corre-corre de uma cidade grande, alguns se permitem poucas vezes
dar uma paradinha para olhar o céu e ver a dimensão que nós temos, né? E aí, quando a gente bate aquele olho, às vezes, dá um chuvão, acabou a luz, opa, às vezes é uma oportunidade ali, aparece aquele sol estrelado, de repente, sai nuvem, acabou aquele céu estrelado para nos dizer assim, olha, tem algo para além, muito maior. E aí a gente vai vendo a evolução da nossa existência, né? Se a gente pega na época de Jesus até hoje, e hoje a gente consegue se comunicar ou mandar uma máquina para outro planeta, né? A gente vai pensando, meu Deus, como que o homem, com sua inteligência, é capaz de organizar e juntar elementos da natureza para compor mecanismos extraordinários. Não é assim? Eu ainda acho extraordinário você entrar no Zap Zap e você vê a pessoa, minha mãe está viajando, e eu falo, ei mãe, parece que ela está ali, do ladinho, né? Eu acho extraordinário. Agora você imagina construir uma máquina que te leva para outro planeta e pensa no planejamento desses engenheiros para essa construção desse maquinário. O nível de dedicação e estudo para a construção desse maquinário. O nível de cuidado em torno desse maquinário, porque ele é tanto zelo, é tanto tempo de estudo, de trabalho, de dedicação para a construção daquele maquinário ali, que a gente precisa ter cuidado, né? Não vai se deixar em qualquer lugar, não vai se deixar deteriorar de alguma forma. Então, há um zelo por aquele maquinário ali. E aí a gente começa a olhar para o nosso corpo físico, né? E a gente vai estudando os mecanismos que envolvem a organização e a manutenção do nosso corpo físico. E a gente vai falando, cadê? Cadê esse software? Né? Como é que funciona isso aqui? Uma feridinha que a gente tem no corpo, quando a gente vê, ele vai se reconstruindo de uma forma que, cadê esse mecanismo de regeneração celular? Incrível. Para que eu produza uma única palavra, há um sistema e um circuito cerebral extremamente complexo. Imagina para eu organizar uma fala, um discurso, uma mensagem, uma comunicação. Para que eu possa me movimentar a um sistema complexo, a enxergar, né? E tudo que envolve, eu olho, mas o que eu olho não é do mesmo jeito que o Theo olha. Nós vamos ver a mesma imagem, às vezes um quadro, e nós vamos buscar referências de memória, de vivências diferentes. Então, a nossa experiência é única. Então, vejamos e valorizemos essa beleza, dessa arquitetura, dessa engenharia, desses mentores espirituais que organizaram essa construção divina a ponto de serem tão minuciosos e cuidadosos que nós, humanos, como na categoria de animais, somos capazes de nos reproduzir, gerando novos corpos nessa organização celular. Pois bem, aí vem o Espiritismo, Kardec, e ele fala assim conosco, olha, existe essa união, existe uma relação entre o seu corpo e o seu espírito. Existe ali uma sede central, que é a nossa mente, que é um direcionador dessa composição corpórea. Porque, por vezes, eu posso ter um código genético ou uma predisposição genética no meu corpo, mas a minha mente não necessariamente vai acionar
aquele mecanismo genético. O que eu estou querendo dizer? Vamos supor assim. Hoje a gente sabe que em poucos anos, hoje a gente sabe que a gente ganhou longevidade, não é isso? Hoje a gente vive mais tempo. Vivemos mais tempo com qualidade? Um pouquinho. Mais doenças a gente vai observando, porque a gente consegue enxergar aqui, ó. Vivemos mais, mas faltou ali um pezinho na qualidade e as doenças acabam se manifestando. O que a ciência hoje mostra é que em poucos anos, por exemplo, a gente vai ter o dobro de casos de doenças mentais, de demências na nossa população mundial. E aí ele fala assim, uma questão genética? Tem um pedacinho. Mas existem aí fatores de risco. Alimentação, cuidado com o estresse, sono, atividade física. Então, se a gente cuida do nosso pensamento, da nossa estrutura física, é possível que, embora a gente tenha um componente genético, a gente não manifeste a doença. Então, isso é com todas as outras questões. Pode ser que ela esteja latente por questões de necessidade do nosso corpo físico, ainda assim ela se manifesta. E a gente fala, mas eu fiz tudo certinho. E ainda assim, existe algo para aí que nós precisamos vivenciar, porque essa manifestação física é uma descarga espiritual, vamos dizer assim, uma descarga no sentido de uma liberação espiritual para um processo regenerativo maior. Estamos juntos até aqui? Então, Kardec fala, existe essa relação entre corpo e alma, eles estão em dependência mútua e, portanto, precisamos cuidar da alma e do corpo. Porque, por vezes, começamos a achar que somos efêmeros, estamos aqui numa questão passageira, então, nós descuidamos um pouco do corpinho físico. Ah, eu não descuido não. Então, pois bem. Então, vamos pensar assim. Hoje em dia, quando a gente fala assim, fulano, às vezes você precisa fazer uma atividade aqui, você pode? Ah, essa era a hora que eu tinha tirado para o descanso. Não, então deixa para lá. Vamos, eu vou trabalhar. Não é assim? A gente esquece desses equilíbrios. Não, essa é a hora que eu reservei para o meu lazer, para o meu sono, para estar com os meus amigos ou familiares, para cuidar do corpinho, da atividade física que o meu corpinho exige, né? Para cuidar do preparo dessa alimentação, caso eu não tenha quem me ajude, preparo dessa alimentação, porque eu preciso preocupar com aquilo que eu vou ingerir. Eu preciso me preocupar de um tempo de estudo, porque o que passa pela minha mente e comportamento também gera uma sobrecarga no meu corpo físico. Uma ansiedade, um estresse, gera... Ai, estou com uma gastrite nervosa. Isso é uma carga emocional aqui que eu estou colocando de sobrecarga porque eu não dei conta de elaborar os meus pensamentos, os meus sentimentos, muitas vezes. E talvez seja natural que a gente não dê conta de muita coisa, porque nós estamos aprendendo e entrando nesse processo de autoconhecimento. Está muito teórico, gente? Então, vamos lá. A mensagem começa assim. Vamos ver que essa carta de Paulo foi há quase 2000 anos atrás, né? E Emmanuel começa assim, olha, essa recomendação parece ainda valer para a gente, né? Ainda é um tema atual. Nós ainda precisamos parar para refletir sobre esse lugar do cuidar e santificar e honrar esse vaso. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Aqui aparecem abusos da alimentação, além
surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos, atropelados ou esmagados pela imprevidência. Nós começamos a entender cada vez mais os mecanismos que envolvem nosso corpo e os cuidados que a gente precisa fazer. Mas daí a fazer... é uma questão de mudança de hábito e de comportamento. A gente está acostumado no natural a agir de determinadas formas. E o convite, porque quando a gente chega no conhecimento, nós ganhamos responsabilidade sobre isso. Não somos mais ignorantes, né? Então, a partir desse momento, nós temos a responsabilidade de fazer esse processo de mudança. Só que ela não é só não está só no nível do entendimento, né? E essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento exige de nós disciplina. Então, não é à toa que nós somos convidados à disciplina. Não é assim? Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. A higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Então, vejam, ok, nós temos recursos, os companheiros, amigos espirituais, existe o passe, o tratamento. Mas aí o Theo fala assim, é importante participar da palestra, não é, Theo? Porque faz parte do tratamento. Porque é aqui onde a gente vai, e em outros setores de reflexão, na hora que vocês estudam em casa, e nesse momento que a gente consegue estar junto aqui, conversando sobre essa temática, a gente consegue aí trabalhar a higiene mental. Assim como a gente faz a higiene do corpinho físico, da nossa casa, não deixa acumular sujeira, porque isso atrai animais ou bichos e vermes e, enfim, doenças. A gente também precisa cuidar desse organismo mental, né? Dessa higiene mental. Então, às vezes, esse lixo acumulado são lixos de memórias passadas que não faz mais sentido guardá-las. Ah, mas é um trauma que eu tenho. Vamos elaborar isso, conversar, né, com um profissional ou com companheiros que possam nos contribuir com essa elaboração, mas cuidar desse lugar com amor, porque o que nós aprendemos muitas vezes é falar, larga para lá. E esse larga para lá é a sujeira. Larga para lá não é necessariamente eu entendi, compreendi e vamos seguir em frente. É o larga para lá, não quero mexer. Sabe o armário? Ai, xuxa aqui, ninguém está vendo, fecha. Não, tem que abrir até com cuidado e jogar assim, ó, pela lateral, porque se abrir, esbarra, né? Cai em você. E aí a gente precisa ter esse cuidado de não ter esses acúmulos aí. Então, também não é à toa que Jesus nos convida a amar como a si mesmo, porque é preciso entrar aqui, olhar para dentro, amar a nossa intimidade, para que a gente possa deixar isso organizado, higienizado, limpo, saudável. A temperança, e aí eu não posso deixar de lembrar do Belarmino Bicas. Vocês lembram a história do Belarmino Bicas? Eu trouxe aqui, gente, eu vou passar, vocês me dão licença, porque é só nos números mesmo. A história do Belarmino Bicas, diz ele que ele desencarna, né? Mas ele faz as contas e ele falou assim, faltam 20 anos da minha existência, ou um pouco mais que isso, não sei. Faltam 20 anos da minha existência, onde que acabou isso? Vim embora mais cedo? Preciso divulgar aqui umas continhas que eu fiz.
Eu andei matematicamente analisando aonde estavam esses 20 anos que foram subtraídos e eu descobri que no meu dia a dia eu acabei dando umas esbarradas. E vamos ver que foram esbarradas. Então, ele fala assim, eu fiz o cálculo que eu tive 1.811 contrariedades familiares. Achei até pouco, gente. Achei que ele estava bem. 906 me dispus por conta de alimentação e higiene. Ah, esse tempero não está bom. Botou a toalha em cima da cama. Precisa entrar de chinelo em casa? Eu já avisei. Custa passar um paninho depois que você come? Está aqui. 1.614 por alterações com a esposa, divergência doméstica social. 1.801 por motivo de desgosto com filhos, genros, nora. Então, na verdade, não foram só 1.811 com contrariedade. Ele desmembrou isso aí, né? Ele desmembrou danadinho. 11 se descontentando por netos. 1.015 com chefes de serviço no trabalho. Aquelas contrariedadezinhas, né? Ai, que cara enjoado. Pelinha, exigente, né? 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. Você viu o que ele fez? Nossa, sem noção, fulano, né? De novo. Não, ele não muda, né? 1.012 em virtude de reclamações com fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. Gente, esses dias lá em casa, uma pessoa entregou um negócio errado e eu fazendo essa palestra, eu falei, meu Deus, é a hora. É a oportunidade que eu estou tendo. Vamos lá. 614 por mal entendidos com vizinhos. Fulano acorda às 6 horas da manhã e põe salto, gente. O cachorro do vizinho latindo. O liquidificador, né? Nossa, o carro que invade a minha garagem, e por aí a gente vai criando motivos, né? Nossa, o vizinho de porta põe esse tapete horroroso. Sei lá, né? Coisas que a gente fala, quando a gente faz e aí a gente olha e fala assim, para que, Senhor? É desnecessário, né? É isso, é o desnecessário do Belarmino. 614 por mal entendidos com vizinho, eu já falei, não, vizinhos, foi isso, né? É porque deve estar marcado, né? 315 por ressentimentos com amigos íntimos, falou que ia me ligar há 10 minutos atrás, estou esperando até agora. Né? Sempre esquece. Sempre. Não, já acostumei. Não sei porque que eu conto com ela ainda. Né? 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. Liguei para fazer uma reclamação de algo que eu tenho razão e olha o descaso da pessoa, só fala que não tem o que fazer. E aí a gente ainda se dá o direito de ser, às vezes, deselegante com a pessoa que está do outro lado da linha, né? Desagradável. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Esse eu fiquei pensando, será que cortou o cabelo errado? Colocou o botão do terno, sei lá. Não entendi. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus. Ideia, né? Entrou, não gostou da cara, ou então a pessoa esbarrou sem querer, ônibus lotado, esbarrou em mim. Né? Não sei se na época do Belarmino tinha ônibus lotado, né? Acho que não. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por malquistar-se com garçons, garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefone.
Eu achei também. Eu achei pouquinho. É porque na época não tinha telemarketing. Não tinha. Oi? É... Cadê? 90 por controvérsias em casas de diversões, 815 por opiniões alheias em matéria religiosa. Não, sem noção isso que você não acredita, você acredita nisso até hoje, né? Gente, em matéria religiosa, e aí a gente poderia incluir aqui hoje nas matérias políticas que tanto foi uma pedra no sapato de tantos de nós, às vezes até hoje, né? E aí a gente pode aumentar aqui dessa matéria religiosa opinião, forma do outro existir, querer existir na vida. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. Não acredito, Ângela. Não é possível. 901 por engano ou inquietação. Essa, para mim, é sensacional. 901 por engano ou inquietação diante de pessoas imaginárias ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Tudo passou na minha cabeça. Então, eu fui elaborando na cabeça e eu briguei com... A Soraya falou uma coisa que eu super concordo. Tá pouco. Tá pouco. Porque a gente vive muito, muito no imaginário. E eu diria, Soraya, que todo o processo que está aqui na minha interpretação é meu, né? Ainda que o outro faça X, Y, Z, a interpretação daquilo que eu dou é meu. A minha interpretação daquilo que eu dou conta de entender daquele processo. Jesus olharia um chilique para a gente e falaria assim, o que lhe falta? E a gente fala assim, a pessoa chiliquenta, amém. Né? Então, é a minha interpretação. É o quanto que é a minha maturidade. Me permite enxergar do processo do outro. Então, entrar no meu mundo de amor reflete mundo de amor. Né? E aí, nessa bagatela que a gente acha que ele foi bem, né, Soraya? De uma forma geral, ele foi bem. Ele teve 16.386 exasperações inúteis, completamente inúteis, e que contribuíram para uma redução de tempo de vida dele, porque isso recai no corpo físico. Né? Essas angústias diárias vão sendo alimentadas, o nosso corpo responde. É uma mecânica, uma máquina. Muito bem elaborada, mas isso é uma máquina, né, que é regida por um sistema de regras. Não adianta, você vai no médico e fala assim, seu colesterol está alto, o que você tem que fazer? Deixa a vida te levar. Não! Você tem que fazer uma atividade física, cuidar da alimentação, é regra. Porque é causa e efeito. Se você não fizer isso, o seu corpo não responde adequadamente. Né? E aí, a gente volta aqui na questão, então, dessa medicina preventiva, desses cuidados que nós precisamos ter, não só do cuidado medicamentoso, mas aquele cuidado que vem previamente, de quando a gente está bem. Eu vou fazer porque eu quero seguir o curso, pelo cuidado com essa obra divina que é o meu corpo. O pai compassivo não se despreocupa das necessidades dos filhos, mas sim os próprios filhos é que menoscabam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado com bebidas tóxicas, estonteantes, transformam-no outros em máquinas de gula carniceira, quando não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Então, quando essas questões também estiverem na nossa existência ainda, quando os hábitos ainda forem esses para nós, é preciso ver a origem disso, né? Por que eu encontrei nesse lugar do abuso um reforço para a minha existência?
Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, olvidando que o problema do resgate e do reajustamento compete a cada um. Então, até para que tenha o amparo e a assistência do Dr. Bittencourt nos nossos milagres, na nossa cura, cabe a nós uma parcela considerável de comportamento, de disciplina, de organização, de reajuste, de reaprimoramento, para que a gente possa, faça a sua parte, que eu te ajudarei, não é assim? O melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso dos filhos, olha que lindo isso, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. A gente vai cada vez mais ampliando o nosso grau de maturidade, e o que se faz com quem tem maturidade? Vai, não é assim? Segue, vai, confia e segue, faz a sua parte, você já dá conta. Então, já nos é confiado esse grau de maturidade para que a gente possa fazer a nossa parte cada vez mais. Então, ele vem, Jesus vem com todo esse evangelho de amor, mostrando um mundo novo que nós podemos habitar, que isso vai refletir na nossa existência corporal e física, nesse cuidado com esse vaso. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o seu próprio vaso, em santificação e honra para Deus. Quando Jesus conversa com Ananias e fala com Ananias assim, vai lá buscar Paulo. E Ananias fala, mesmo? Aquele que manda em tudo, inclusive está contra os cristãos, é ele mesmo, porque ele é meu vaso escolhido. E é muito bonito a gente perceber como que Jesus escolhe um vaso tão humano, tão cheio de dificuldades, com tantas imperfeições ali. Mas ele tinha algo muito precioso já conquistado, a disciplina. Então, o que ele tinha era um desconhecimento da verdadeira lei, da lei de amor. E a partir do momento que ele encontra-se em si com a lei de amor, ele consegue desbravar um outro universo para a sua existência. Então, ele é esse vaso escolhido dentro de uma lei de disciplina. Vaso escolhido somos todos nós, mas que nós podemos começar a olhar com mais carinho para essa temperança, para essa disciplina, entendendo com humildade que do nosso jeitinho é um jeitinho ainda imaturo, mas que existem companheiros espirituais que já galgaram uma jornada para além de nós e que vem trazer com a sua experiência uma mentoria, como Paulo traz para os seus companheiros das igrejas diversas. E aí cabe a disciplina de confiar nesses companheiros no entendimento que nós não conseguimos enxergar com a leitura que eles enxergam a nossa existência. Cabendo a nós, então, confiar, fazendo a nossa parte no cuidado com essa existência física que nós temos. Então, no Pensamento e Vida, Emmanuel fala desse inquilino que nós somos, né? E que nós implementamos ali, consciente ou inconscientemente, desde a organização fetal, a construção desse vaso físico. E nos Mensageiros, aí lembrando que nosso lar estreia essa semana, né?
amanhã, e é dos mensageiros. Ele vem falar dessa composição dessa máquina que é o nosso corpo físico, como que ele tem uma analogia com a máquina mesmo, física, né, da nossa existência. E ele faz essa comparação falando que tanto a máquina humana quanto a máquina física, né, a máquina moderna que ele chama, precisam de um combustível, do mesmo jeito. Nós seguimos sistemas de regras, né, como uma máquina. E ele diz assim: são ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio e o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos de expressão corpórea. Então, voltar o nosso cuidado dessa máquina física para a nossa mudança de estrutura espiritual faz muito sentido quando nós entendemos esse mecanismo direcionador dos nossos corpos. Ao organizar a nossa mente, nós damos condição para o nosso corpo físico. Ao cuidar da nossa mente, a gente também dá condição para o nosso corpo físico. Quando nós somos convidados a uma reflexão moral nos tratamentos espirituais que a gente faz, é para compor com a organização desse corpo físico. E quando Jesus traz para nós e fala que escolhe o vaso de Paulo, ele fala: eu escolhi para ele divulgar essa informação de amor. Porque é nesse estado de consciência, vivendo com essa lei de amor, que nós realmente vamos ter esse cuidado com o componente físico, que nos abraça e nos permite como é que quando sai? Transbordar quem somos no mundo. E finalizando, então, nesse 1 minutinho, e quando o nosso corpinho físico, então, já não responde, né, às nossas mudanças e é necessário que agora a gente cuide dele, né? Agora a gente tem que repensar outras estratégias ou mudanças de parâmetros para viver com esse corpinho, que é a composição que nos foi permitido nesse momento, com reflexo de vários outros fatores, que, assim, cada um com a sua história. Aí a gente lembra da história do amigo do Chico, né, que a gente já até conversou aqui uma vez, do amigo... amigo alterado, que ele chama. E ele fala que tinha um amigo pequenininho, desde pequeno, e esse amigo era assim, sabe esses amigos carne e osso? Literalmente, no caso, né? Esses amigos juntos, onde um estava, o outro estava também. E que, para onde o Chico queria ir, esse amigo ia junto. Era aquele amigo de fiel, né? Para onde ele ia, o amigo ia também. Mas que naquele momento, o amigo meio que estava precisando de uma ajudinha. Que o Chico levou para o médico e que os exames não vieram aí tão adequado assim, então exigia aí um certo cuidado. E que, às vezes, ele estava mais cansado, queria dormir mais tempo, não acompanhava mais o ritmo do Chico. E aí agora ele exigia paciência, né? Paciência, cuidado, amor. E aí o Chico fala: e esse meu amigo é o meu corpo alterado. Então, às vezes, nesse momento, é esse cuidado também que a gente pode ter de parceria. Cuidar do corpo físico, além da prevenção, é também, em alguns momentos, entender que ele, naquele momento, precisa de cuidados específicos, de paciência, de carinho, de amor, para que a gente possa seguir com o curso que ele nos oferece, na beleza da didática divina que nos chega para nos oferecer amor e aprendizado sempre. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Muito obrigada.